Lula, por que vocês desprezam a polícia aqui no Brasil? A polícia é desprezada, ao cidadão de bem, à senhora, ao senhor, é desprezado no Brasil pela esquerda. Por quê? Você que trabalha, paga imposto, não tem valor de cachorro. A polícia é tratada no governo Lula, eles falam mal, eles não perdem a oportunidade para falar mal da polícia. Não é incrível isso? É minhas perguntas. Por que isso aí? O que você tem contra a polícia? Agora, bandido, Lula e a esquerda exalta bandido. Ele foi lá no Rio de Janeiro, né, na CPX, lá vocês lembram. Mas a polícia, o próprio Lula, né, aqui na Argentina, você vai ver nesse vídeo, que ele fala mal da polícia aqui no Brasil, ele detona a polícia. Um cara que precisa de segurança, precisa das autoridades, detona a polícia toda hora. Eu não consigo entender, eu como cidadão pergunto, por que essa perseguição contra a polícia, né? É minhas perguntas. Outra pergunta aqui, por que vocês privilegiam os gays? Porque, não, eu não tenho nada contra gay, não estou falando gay, não mistura as coisas, mas por que que os gays no Brasil, esse tipo de pessoas que gostam disso, essas coisas assim, é tão elogiada pela esquerda? Basta eles fazerem uma parada gay na Paulista, a esquerda tá tudo lá, todo mundo da esquerda. Estão tudo lá. Por quê? Minha pergunta. Eu, como cidadão, não vejo esses privilégios pro meu lado. Eu sou um cidadão pagador de imposto, a senhora é desprezado pela esquerda. Mas os gays é tão amparado. Por que essa diferença? Trate nós, cidadão, pelo menos que nem vocês tratam os gays. Seria bom. Eu me sinto humilhado. Porque, comparando eu com os gays é cheio de direito. Vocês, para correr defender os gays, estão com tudo, e nós, cidadão que paga imposto, estamos desprezados, né? Porque a esquerda exalta esses ditadores da Venezuela. Vocês não perdem a oportunidade, principalmente Lula e todo o governo dele, de exaltar esses ditadores aqui da Venezuela, desses países, tudo que já deram calote no Brasil, sempre sugaram o Brasil, não tem respeito com o Brasil. E por que você, Lula, exalta tanto esses governos? Maduro, Hugo Chávez, é um negócio, Hugo Chávez, o que tem por detrás? Eu, como cidadão, pergunto. E vocês deixam nos comentários o que vocês acham. Qual o sistema que tem por detrás disso? Não tem alguma coisa por detrás? É óbvio que tem. Será que ele fica elogiando quem dá calote? Se fosse a empresa dele, os caras dessem calote, porque o Brasil já emprestou dinheiro para esse povo, nunca recebeu. Nunca recebeu. Cuba deu calote, Venezuela, tudo deram calote. Tudo são ditadores. E Lula exalta tanto esse povo. É minhas perguntas. Eu, como cidadão, gostaria de saber. E você, cidadão, não tem essas respostas. Eles negam tudo. Esses países, tudo deram calote no Brasil. Não paga. Não paga de jeito nenhum. Não paga. Essas perguntas. Vamos ver o vídeo. Deixa nos comentários o que você acha do que eu estou falando aqui. O meu desabafo, que eu como cidadão gostaria de saber. Porque a esquerda e Lula omitem tanto isso aí. Eles exaltam gay mais do que todo mundo. O cidadão de bem é desprezado. Você que está no NPS, você não recebe. Agora eles criam fundo para dar dinheiro. A Lei Rouanet, essa lei aí, que privilegia os artistas, os milionários. Por que não tem uma lei dessa para dar um valor pro pobre? Você que recebe aposentadoria, você que está encostado na caixa, na perícia, você está ferrado, meu amigo. Cláudia Raia recebeu mais de 5 milhões. É incentivo. E por que não incentiva o trabalhador? Não tem incentivo? Essas são minhas perguntas que eu quero saber. Praticamente criminalizou a ação de todas as PMs do Brasil. Ele deixa claro que as Forças Armadas deixaram de cumprir o seu papel. Então ele fala também de Cuba, fala da Venezuela, onde as pessoas passam fome, onde as pessoas estão desnutridas, as pessoas morrem, as pessoas são presas e, ao mesmo tempo, nós estamos com essa questão do descaso com os índios Yanomamis, nós nos assustamos, nós ficamos espantados com a crueldade da desumanidade naquelas tribos e, ao mesmo tempo, nós tratamos os povos da Venezuela e de Cuba como se tudo estivesse normal. Talvez estejam até pior que dos nossos povos indígenas. Ele vai lá e se mete, né? Então isso me faz pensar que o inferno sempre são os outros, né? Tem alguns pontos que eu acho importante, assim, o Maduro não foi para essa reunião por motivos bem óbvios, né? Ele já foi denunciado pela ONU, ele usa a inteligência do país para diminuir a oposição, jornalistas, ele
conduz a milícia do país para defender a ele e a democracia da Venezuela. A democracia, por princípio básico, ela emana do povo. E um país que não tem eleições, de onde que vem essa democracia, né? Então, não. Poderia ser um regime autocrático, mas não é. É uma ditadura porque não existe eleições há mais de 10 anos naquele lugar, né? E todo esse uso da inteligência e da máquina estatal ao favor do líder é uma das grandes características da ditadura, né? Então, quando o Lula faz essa comparação e coloca uma linha da democracia dizendo que o Maduro está nela, isso representa um pensamento político que causa preocupação. Também me causa um pouco preocupação nesse discurso dele, essa questão de atacar as polícias, né? De novo, todos aqueles que apoiaram o governo anterior de alguma forma, e não foram todos, né? Toda generalização ela é burra, mas todos aqueles que apoiaram o governo anterior, eles continuam sendo vistos como inimigo. Então, no discurso vamos unificar a nação, mas na prática vamos dividi-los e vamos continuar a segregação, né? Isso é preocupante. Democracia que ele se refere, Pavinato, a democracia que nós conhecemos é o governo do povo, né? Mas o deles, essa democracia deve ser o governo do demônio, por isso que é democracia, só pode ser isso, porque eles só partem para o lado ruim. A democracia para eles é tudo que não serve para a gente, é a falta de direitos humanos, é a falta de diálogo. Então, o que nós vimos nesses 25 minutos de tortura, que eu ouvi esse cidadão falar 25 minutos, é uma tortura. Porque o que ele falou são muitas coisas que a gente fica assustado de ouvir. Eu até marquei alguns pontos aqui. Primeiro, ele parecia mais o advogado da Venezuela e não o presidente do Brasil, porque o que ele estava defendendo a Venezuela era uma coisa assustadora, né? Parece mais advogado da Venezuela e não o presidente do país falando. E ele fala em diálogo, fala em conversa, justamente coisas que nós sabemos que não existe. Só existe o interesse deles. Tudo que interessa para eles é bom. Se não for do interesse deles, não é democracia, não é direitos humanos, não presta, é só o ponto de vista deles que interessa. Então, essa é a democracia deles e esse é o diálogo deles, totalmente conturbado, totalmente deturpado. Uma outra coisa que ele fala aqui, eu quero para o Brasil o que eu quero para a Venezuela. Meu Deus do céu, a gente, se for comparar o Brasil com a Venezuela, então nós estamos perdidos, não tem que querer nada, não. Nós temos que melhorar o Brasil e não nos equipararmos ou querermos ser uma Venezuela. Porque a gente vê justamente lá a falta da aplicação dos direitos humanos. Ele fala que vai trabalhar para que os cidadãos venezuelanos retornem para a Venezuela. Isso é o que eles não querem de momento, mas nem pagando $1 milhão, porque eles sabem que lá não existe direitos humanos, não existe respeito. Aquelas pessoas que fugiram da Venezuela, fugiram porque estavam ameaçadas, até com a cassação dos seus... Não quero fazer nenhuma analogia a outro país, mas estavam sendo caçadas por sua opinião, por seu pensamento. Então, essas pessoas não querem voltar para a Venezuela. É uma coisa lógica, é uma coisa que não vai acontecer de jeito nenhum. E falou dos militares, um erro imenso que eles estão cometendo. Falou que está apaziguada a situação dos militares. Não está apaziguada. A situação dos militares é muito crítica nesse momento no Brasil. Essa queda do ex-comandante general Arruda trouxe um mal-estar muito grande no meio da oficialidade da tropa. Por quê? Porque nós já estamos com um momento difícil, um momento novo, um momento totalmente instável para o Brasil, e o próprio comandante que foi excluído pelo presidente, depois de praticamente 20 dias, é excluído do comando. Isso é horrível para a tropa, é muito ruim. E aí acabou envolvendo a Polícia Militar, acabou envolvendo a Polícia Rodoviária Federal. Eu não entendo esse tipo de pensar, porque você vê tanto na Argentina, na Venezuela, em Cuba, em todos os países aí que são os chamados países de esquerda, os militares são sempre trazidos para o lado do presidente no sentido de apoiá-lo, inclusive. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a esquerda faz questão de arrebentar os militares como se eles fossem culpados do que está acontecendo. Isso é um erro crasso e é um erro que coloca o governo numa situação bem complicada, porque